Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja engrandecido na vida de cada um de vocês que me ouvem. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Deus é grande e maravilhoso. Ele não faria nada antes de avisar os seus. E através da sua palavra, ele tem uma comunicação conosco. Hoje gostaria muito de falar com vocês sobre Jesus é a fonte da vida, a validade do testemunho de Jesus, amém? Como sempre pedi e peço que os amados irmãos que ainda não foram inscritos no meu canal possam se inscrever e também possa colocar a minha mensagem nos seus status, possa mandar para os seus contatos, divulgando a palavra de Deus, porque todo o trabalho que fazemos para o Senhor é do Senhor que recebemos. E é muito importante nós, quando somos edificados com alguma coisa, também ter o desejo de edificar mais algumas pessoas. Deus se agrada disso. Amados, hoje eu gostaria muito de falar sobre João, capítulo 8, versículo 12, até lá para o versículo 30, eu vou falar a palavra de Deus e trazer algumas observações em cada versículo, porção de versículo, para que possamos refletir e crescermos a respeito disso. Bom, para nos contextualizarmos a respeito do que Jesus está falando nesta porção da palavra em João 8, a partir do versículo 12, quero dizer a vocês que era um diálogo entre ele e os judeus, né? E os judeus queriam encontrar motivo para, nas palavras de Jesus, encontrar contradição. Havia uma grande inveja a respeito do evangelho, das boas novas que o Senhor trazia. Era uma grande novidade. Eles viviam presos na lei. Eles viviam presos em uma lei na qual matava o verdadeiro sentido do que Deus queria que eles tivessem a compreensão. Então Jesus é filho de Deus e é mandado por Deus para abrir a mente deles, mas sabemos que infelizmente muitos deles se recusaram e eles foram, os agentes para concluir a obra de Deus, fazendo com que Jesus viesse passar pela crucificação. Mas nós já sabemos, não é, que Jesus não foi um coitado e não foi morto por ninguém, se entregou por mim e por você para pagar a duplicata de pecado que havia, que em nós, não é mesmo? Um pecador não pode salvar outro pecador, não é? E realmente não se faz remissão de pecados sem derramamento de sangue, sangue justo, sangue do Cordeiro Santo que veio para realmente limpar o mundo de tanta maldade, embora que, com todo esse sacrifício, muitos não fazem valer para suas próprias vidas o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, naturalmente, é válido, mas para todos aqueles que creem. E Deus levanta pessoas, arautos, para que possa verdadeiramente trazer às pessoas o entendimento da sua palavra, do porquê, não é, do sacrifício de Jesus por nós. Então, eles cegados pela sua inveja e também porque havia um grande abismo entre o que Jesus dizia e o que eles entendiam, realmente nós vemos que muitos perderam a oportunidade da salvação naquela passagem oportuna de Deus em Israel. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Deus, não é, por ser judeu, ter um amor muito grande pelaquela nação e por aquele povo, ele insiste, não é, em
ministrar aos corações de todos os que creem, os que se tornam, embora não deixando de ser judeus, mas também se tornam messiânicos, encontram em Jesus salvação, e muitos também decepcionados com o anticristo, não é, que proporá paz, e ver que isso é um engano, como muitos hoje, até mesmo na nossa nação, vendo propostas que não foram cumpridas, não é? Estão encontrando bastante decepção, mas é necessário para que haja um despertamento, para que haja uma libertação do homem e confie unicamente de Deus. Então nós vemos que em João 8:12 inicia falando assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Então significa que ele já vinha em um diálogo com eles, não é mesmo? E estava reafirmando outra vez. Então ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus se apresenta como a luz do mundo, a fonte da vida, não é mesmo? Então, aleluias, disse-lhes, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Muita gente acha que porque nós dizemos, não é, que você deve aceitar Jesus como único verdadeiro Salvador, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você, no dia de Cristo Jesus, para você tenha o seu passaporte carimbado, né, com a sua permissão de entrar na glória de Deus, acha isso muito simples. Diz, não, isso aí não é bem assim, não é? Prefiro filosofias mais elaboradas e mais complicadas. Amados, uma coisa temos que entender, que tudo tem que ter um objetivo, não é? E a palavra de Deus tem como objetivo salvar o homem. A palavra do homem, as filosofias têm como objetivo exaltar o homem que fez esta filosofia. Este homem morreu, que fez esta filosofia, e não ressuscitou. Então você deve, pela sua inteligência, capacidade, não é? Entender que você deve ser discípulo, sim, mas de Cristo, que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Então, ele, sendo questionado que o testemunho dele, Jesus, era dado por ele mesmo, que não tinha valor, ele responde, não é? Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus, né, abrindo-se um parênteses aqui, Jesus se apresenta como o Messias, como Deus, o enviado de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E nessa questão dele dizer que sabia de onde vinha e para onde vinha, ele mostra em suas palavras que ele tinha onisciência, onipresença e onipotência, embora que, estando dentro de um corpo humano, não é? Não usando dos seus atributos como Deus, não é? A não ser sendo obediente a Deus, e a unção de Deus sobre ele fazia com que ele, filho de Deus, obediente a Deus, mas dentro de um corpo, operasse maravilhas, não é mesmo? Então, ele diz aos judeus que os judeus julgavam segundo a carne, mas ele, Jesus, a ninguém julga. E se, na verdade, ele julgasse, o juízo dele era verdadeiro, porque não era só ele que estava julgando, mas o Pai que o enviou também faria este julgamento. Então, Jesus declara que Deus não julga o homem segundo os conceitos do homem, não é? Mas que as decisões infalíveis de Deus vêm da grande onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que tudo sabe, tudo vê. Aos nossos olhos, muitas coisas passam, não é mesmo, amado? As pessoas se mostram a nós como querem mostrar. Muitas bastante sagaz, né? Dissimuladas.
elas se mostram como pessoas maravilhosas, não é? Pessoas interessadas no seu bem, mas Deus contempla o coração. Então, Deus não julga como o homem julga, né? Mas ele ainda afirmando para que eles entendessem melhor, ele disse, no versículo 17, na vossa lei, na lei dos judeus, na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, o testemunho dele e de Deus, 2 homens, né? Era verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse-lhe, pois, onde está o teu pai? Então os judeus perguntaram para ele, onde está seu pai? No lugar de perguntar quem é seu pai. Mas Jesus responde, quem é o pai dele? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Versículo 19. Então, aleluia, Jesus revela que neles faltavam o verdadeiro entendimento das coisas espirituais, né? Não conhecia ele, não conheceria também o Pai que o enviou. E que ele era o caminho para alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus. Amados, muita gente diz, não é? Ah, Deus é mais, Deus é tudo, eu não busco Jesus, nem o Espírito Santo, eu busco a Deus, como se a hierarquia de Deus estivesse acima do seu Filho e também do Espírito que nele está. De maneira alguma, nós temos a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Pai Todo-Poderoso, em Gênesis, vemos que tanto Ele, como Jesus, como o Espírito Santo, estava ali para a criação de tudo, tudo que conhecemos, não é? Vemos, percebemos, não é? E que Jesus, por obediência ao vir para ser o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, a nossa duplicata de pagamento pelos nossos pecados, recebeu um nome sobre todos os nomes, e que aquele que pensa estar glorificando a Deus, indo diretamente a Deus, não glorifica a Deus, porque através de Jesus fomos feitos co-herdeiros de Deus, não é? E através de Jesus recebemos salvação, remissão e fomos religados, saindo da condição das trevas, do pecado, para a condição de filhos de Deus através de Jesus. Amém? Então, ele é o caminho para que nós venhamos a alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus. No versículo 20 diz, essas palavras de Jesus no lugar do tesouro, do gasofilácio, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Esse versículo 20 de João 8 é muito interessante, porque ainda não era chegada a sua hora. Houve muitas tentativas de impedir o ministério de Cristo, de que ele não passasse aqui os 3 anos necessários, treinando os seus discípulos, deixando o evangelho, deixando as verdades que ele trouxe do alto, não é, para a humanidade, e queriam de todo jeito tirar dele, não é, esse tempo necessário para que ele cumprisse essa obra sobre a terra. Mas aleluia, não era ainda a hora para que eles fizessem isso. Amados, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, eles foram frustrados, né? Não conseguiram impedir o plano de Deus. Porque realmente, não é? Deus tem um tempo para cada coisa. No versículo 21, nós vimos, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Palavra muito forte. Morrereis no vosso pecado. Jesus disse que o pecado de rejeitá-lo tirava deles o benefício da obra redentora e de salvação.
Nós vemos que havia, como já disse, um grande abismo entre as declarações de Jesus e o entendimento dos judeus. Então, eles não estavam entendendo o que Jesus queria se referir. Mas Jesus estava se referindo que o pecado de não recebê-lo tira de todos, deles, de nós, de todos que, ao ter a oportunidade de ouvir uma pregação, ler o evangelho e não crer, então perde a oportunidade da redenção e da salvação. Então, aleluias, continuou os judeus dentro desse grande abismo de entendimento, dizendo: dizia, pois, os judeus, porventura quererás matar a si mesmo? Pois disse, para onde eu vou não podeis vir? E disse-lhes, vós sois, e Jesus disse-lhe, né? Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Esses versículos mostram a importância da fé, né, para ter a plena revelação de Jesus. Amados, a fé é algo do Espírito, né? A fé, todos receberam fé. Eu não creio porque eu não tenho fé. Você recebeu fé, né? A fé, ela é o fruto do Espírito. Então você recebeu uma porção de fé, mas a sua fé pode crescer. E a fé aumenta, cresce por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, nós vemos que tudo que Jesus declara ao mundo era exatamente o que ele tinha ouvido do Pai. Jesus era obediente ao Pai. E nós devemos realmente ser obediente ao Pai. Ele nos deu a oportunidade da tua palavra e nós devemos realmente crer nesta palavra. Amém? Glória a Deus. Mas não entenderam o que ele falava. Eles não entenderam o que Jesus falava do Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Essa é uma referência à crucificação, à glorificação pelo seu sacrifício. Então Jesus, eles queriam pegar Jesus de toda forma, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas curas do sábado e assim por diante. Mas não conseguiram frustrar o plano de Deus, não é? Mas Jesus já se adiantava, né? Que quando ele fosse levantado, na cruz, eles viriam que realmente, talvez até tarde demais para alguns, não é? Mas eles viriam que ele era realmente o Filho de Deus. Isso nós vemos no testemunho dos centuriões que lá estavam, não é? Dividindo, por sorte, as roupas de Cristo, mas o manto eles não quiseram rasgar e daí jogaram sorte, mas que quando Jesus disse, está consumado, houve um grande estrondo na terra, o céu escureceu. E eles verdadeiramente, aqueles centuriões, foram testemunha e dizer verdadeiramente, esse homem era um santo. Mas, amados irmãos, o importante é que hoje, 2000 anos na frente de todos aqueles acontecimentos, 2024 anos na frente, o importante é nós crermos, porque prodígios e maravilhas, os judeus viveram no deserto, vendo a água sair da rocha, a nuvem protegê-los do sol tremendo, não é? E o maná descendo a cada dia e eles não serem consumidos pela fome. E a coisa mais interessante é que a roupa, o sapato não envelheceu. E que
embora passou 40 anos, não é? Nós vemos que Caleb, não é? Diz, eu saí do Egito com 40 anos, 40 anos depois tenho as mesmas forças, meus olhos não escureceram, minhas forças não escureceram, e aí ele pede aquele monte, né? Antes de entrar na terra prometida, que Moisés havia dado a ele. Então nós vemos que milagre sobrenatural os judeus viram. E nós vemos também muitos que são pentecostais, como eu sou, né? Aleluia! E falo, batizada pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas fala diretamente com Deus e que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e então eu não desperdiço esse dom. E digo a vocês, busquem, que é muito glorioso. Mas então nós estávamos falando a respeito de tudo isso e não estamos saindo do foco, né? Então nós vemos que nós devemos crer em Jesus a despeito de ter passado 2024 anos, porque não é só os sinais, não é, que os judeus viram e acabaram não crendo, não é mesmo? Mas é realmente abrir um coração, ser ensinável pela palavra de Deus e realmente receber o Espírito Santo, através dele também os dons, e verdadeiramente ter revelações de Deus. Posso me esforçar muito em falar do glorioso poder de Deus, mas vocês só mesmo vão crer mesmo através da revelação de Deus pessoal para cada um de vocês. E isso vocês receberão, tendo a humildade de ouvir a palavra, não é? A pregação que vem da palavra de Deus, e também ler a palavra e deixar que o Espírito testifique com teu Espírito as grandes verdades de Deus. Então, Deus sempre, Jesus dizia, né, que então, quando fosse levantado na cruz, eles veriam que ele era, eu sou, né? E que ele não fazia nada a não ser o que Deus deu a ele para que falasse, né? Então, realmente nós vemos a obediência de Jesus. No versículo 29 diz, e aquele que me enviou está comigo. Quem enviou Jesus? Quem é o Pai de Jesus? O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus mostra a unidade entre ele e o Pai e nos ensina a sermos um com ele, sendo os seus imitadores, né? Então nós devemos imitar Jesus. Jesus, como filho, foi obediente até a morte de cruz, e ele fez o que agradava ao Pai. Aleluia! Então, no versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Muitos judeus creram neles, e após os judeus que creram em Jesus, era necessário avançar. Após você que me ouve e crê em Jesus, e vir crer em Jesus pela graça de Deus, é necessário avançar. Primeiro, confessar a sua fé no nome de Jesus e continuar crescendo no conhecimento através da palavra de Jesus. O conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos fechar João no versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A associação entre a verdade e a liberdade é importante. A verdade nunca conduz à escravidão. Os que creem em Jesus Cristo e continuam crescendo no conhecimento e na graça de Deus, encontram liberdade e paz.
Muitos estão presos em superstições, em enganos, em filosofias, em argumento dos homens e não aceitam ser libertos. Preferem ser enganados, sofrerem sem paz, escravidão moral e contrária à liberdade espiritual. Amados, nós temos inteligência. Nós temos que ver se aqui as coisas têm que ter um objetivo. As coisas só por ser lindas, só por ser interessantes. Mas do que isso ela vai perdoar os teus pecados? Vai te ligar com Deus? Vai te fazer uma nova criatura? Abrir a sua mente, o seu entendimento para compreender as coisas espirituais que só podem ser discernidas espiritualmente. O Evangelho é o Evangelho é a mensagem de Deus. O cristianismo traz o Evangelho, a mensagem de Deus. E o cristianismo é sobrenatural. Não existe outro na história que morreu, ressuscitou e que está à direita de Deus Pai. Não existe outro nome acima de todo nome que possa verdadeiramente trazer para você paz, né? Que transcende todo entendimento, certeza, né? De salvação eterna e tirar de você o grande medo do homem, que é a morte. Então, só Jesus. Vejamos. Gostaria de dizer a você sobre Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, apenas esses dois para encerrarmos aqui. Então, Isaías 55, 8 e 9 é dito, porque os meus pensamentos, quem está falando é Deus, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Creia na palavra de Deus, cresça com a palavra de Deus, seja uma pessoa melhor, através do ensinamento da palavra de Deus. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, nós te damos graça, Senhor, meu Deus, meu Pai, por o Senhor ser, aleluia, aleluia, a fonte da vida. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, através do mandato de Jesus e através do mandato de Deus, Senhor Jesus, obediente a ponto de morrer na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e nós agora precisamos crer, fazer valer tamanho sacrifício. Através de crer em Jesus, nós mudamos a nossa sorte, nós mudamos a nossa vida, nós tiramos a sombra escura, pesada de Satanás de sobre nós. As unhas malignas que nos inflama através daquelas unhas sujas de Satanás nos prendendo, através do Evangelho, nós somos libertos. Nesse mundo temos muita aflição. Temos muitas afrontas, temos muitas pessoas que se levantam gratuitamente contra nós, mas elas são instrumentos de Satanás. Nós, abaixo dos Altíssimos, não é que não vamos nos ressentir, não é que não vamos sofrer, não é que não vamos realmente sentir uma dor em nossa alma, mas não ficaremos imerso neste sofrimento. Cresceremos com ele, será mais uma pedra, um degrau, para que nós venhamos ser crentes, aqueles que creem em Cristo maduros. Que o Senhor possa amadurecer cada um que nos ouve e que eles possam receber de Ti quanto necessitam: paz, saúde, prosperidade. Que eles aprendam que buscando o Senhor em primeiro lugar, o resto, e tudo é resto, virá por acréscimo da sua infinita misericórdia. Abençoe cada um que nos ouve, Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
recebe daquele que pode dar. Quero abençoá-los com a bênção sacerdotal que está em Números capítulo 6, versículo de 24 a 26, que diz: recebam, porque é Deus que está enviando a vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem digam amém. Aleluia. Que Deus os abençoe profundamente nesta semana. Que vocês possam testificar do poder de Deus através da mensagem, não é? Ter uma interação comigo. Que se essa mensagem tocou no coração de cada um de vocês, vocês possam colocar no seu status, possa mandar para os seus entes queridos, os seus contatos. Que Deus os abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.